Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 19 de janeiro. Vamos então ao cardápio de notícias. Lula afirma que serviços de inteligência do governo e militar praticamente não existiram. Afinal, não alertaram sobre os atos em Brasília. Relatório parcial sobre a atuação das forças de segurança nos ataques do dia 8 de janeiro deve ficar pronto amanhã. Nos destaques internacionais, Taiwan vai treinar mulheres reservistas para um eventual conflito com a China. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, anuncia que vai renunciar ao cargo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os serviços de inteligência do governo não alertaram sobre os atos em Brasília no dia 8 de janeiro. Lula pediu punição a todos os radicais que participaram das manifestações. O presidente se mostrou indignado com o fato de não ter sido alertado sobre os ataques aos três poderes. Segundo Lula, falharam as inteligências do Exército, do GSI, da Marinha e da Aeronáutica. Ele reclamou que nenhuma dessas inteligências serviu para avisar ao presidente da República que poderia ter acontecido isso. O presidente disse que se soubesse que viriam 8.000 pessoas a Brasília, ele não teria saído. Ele acrescentou que só saiu porque estava tudo muito tranquilo. O presidente também afirmou que a impressão que ficou foi que teve a conivência de gente das Forças Armadas na ação dos radicais. Lula disse que os responsáveis vão ser punidos, afastados de suas funções e vão responder perante a lei, independente da patente. O presidente relembrou que reforçou aos governadores a necessidade de que o país volte à normalidade daqui para frente. Ele disse que ficou muito grato aos governadores que vieram a Brasília prestar solidariedade. Lula também afirmou que os poderes precisam trabalhar em conjunto, legislativo, executivo e judiciário. E acrescentou que só assim vão conseguir garantir a democracia brasileira. E o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ficou em silêncio durante o tão esperado depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira. E o Supremo Tribunal Federal analisa caso a caso a situação dos mais de 1.000 presos após a invasão às sedes dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal está analisando a situação de cada um dos presos após os atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 1.459 atas das audiências de custódia e verifica cada uma delas. Até agora, 140 prisões foram convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública. Nestes casos, o ministro Alexandre de Moraes identificou evidências dos crimes de atos terroristas, tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, ameaça, perseguição e incitação ao crime. 60 pessoas tiveram a liberdade provisória autorizada. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que elas estavam presentes nas manifestações, mas não há provas de que elas participaram dos atos de vandalismo. Mesmo em liberdade, essas pessoas devem cumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas, não fazer publicações em redes sociais e nem se comunicar com nenhum dos outros presos. A previsão é que o trabalho de análise de cada uma das prisões seja concluído pelo STF até sexta-feira. Nesta quarta-feira, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal. Os agentes foram até o batalhão da PM, onde Torres está preso, para ouvi-lo, mas ele teria se recusado a falar. O ex-secretário e ex-ministro foi preso no último sábado, assim que desembarcou em Brasília. A prisão de Anderson Torres foi decretada por Alexandre de Moraes após os ataques às sedes dos três poderes, porque o ministro entendeu que houve falha na segurança, o que era responsabilidade de Torres. No dia 8 de janeiro, sob a escolta da Polícia Militar do Distrito Federal, milhares de pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército marcharam rumo à esplanada dos ministérios. Elas realizaram uma manifestação
e muitas pessoas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, provocando destruição do patrimônio material e histórico do país. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pediu para que os órgãos de comunicação do país se mantenham atentos e prevenidos contra possíveis ataques cibernéticos depois dos ataques em Brasília. Em um ofício, ele afirma que os maiores focos de preocupação são com os vazamentos de dados sigilosos e a invasão de sistemas de computadores. O ministro alega que a sociedade deve ter um espaço cibernético seguro e confiável. E um relatório parcial sobre a atuação das forças de segurança sobre os ataques a Brasília deve ficar pronto amanhã. O Supremo Tribunal Federal solicitou ao interventor do Distrito Federal esclarecimentos sobre a conduta dos agentes. Segundo o interventor Ricardo Capelli, o foco do trabalho para a produção do relatório é fazer uma autópsia do dia 8 de janeiro para entender cada passo. Ele disse que a investigação deve ser minuciosa, como a de quando um avião cai, que é reconstituído absolutamente tudo o que aconteceu dentro da cabine de comando. Capelli disse que o objetivo é entender como foi construído o plano de comando que levou ao desfecho dos ataques a Brasília e também como foi concebido o plano operacional. Ele explicou que quando há uma operação especial prevista, deve haver um plano de comando e um plano operacional para a atuação dos agentes nas ruas, a determinação dos locais e dos batalhões e delegacias que seriam acionadas em caso de cometimento de crime. Segundo Capelli, a partir disso, pode-se entender o que o governo do Distrito Federal planejou fazer e o que, na prática, foi feito. Além disso, estão sendo recolhidas informações a respeito de eventuais ausências e pedidos de dispensa ou férias, feitos ou concedidos de maneira irregular. Mudando de assunto, pelo menos até o mês de maio, o salário mínimo será de R$ 1.302. A decisão foi tomada nesta quarta-feira durante uma reunião do presidente Lula e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com representantes sindicais. Mas ficou acertado que uma comissão vai discutir como aumentar o valor do piso nacional do país. Os presidentes dos principais sindicatos do país apresentaram ao presidente da República demandas dos trabalhadores e cobraram o cumprimento de promessas de campanha. As centrais sindicais querem a correção da tabela do imposto de renda e o aumento do salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.302, mas buscam também a consolidação da política de valorização do salário. O debate do salário mínimo, ele não pode ser pautado pelo Deus mercado. Quem depende do salário mínimo é quem já não consegue mais fazer o supermercado. Temos que apostar numa política que se aproxime mais dos anseios do nosso povo. Durante a reunião, o presidente Lula assinou um documento que cria um grupo de trabalho para discutir a valorização do salário mínimo a médio e longo prazo. Este grupo é composto por representantes das centrais sindicais e do governo federal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que além do comitê que vai estudar o salário mínimo, um outro grupo será criado para discutir mecânicas de valorização e segurança para os trabalhadores por aplicativo. Para Marinho, a carga horária destes profissionais atualmente se compara a trabalho escravo. Nós acompanhamos a angústia de trabalhadores e trabalhadoras aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira a trabalho escravo. O presidente Lula afirmou que o salário mínimo passará a ser corrigido acima da inflação conforme a economia estiver crescendo. Afirmou ainda que haverá correção da tabela do imposto de renda para que os mais ricos paguem mais impostos que os pobres, mas explicou que essas medidas precisam ser aprovadas pelo Congresso. O pobre de hoje, que ganha R$ 3.000, proporcionalmente, ele paga mais do que alguém que ganha R$ 100.000. Ele paga, até porque quem ganha muito paga pouco. Porque quem ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, recebe com qualquer coisa para pagar pouco imposto de renda.
O pessoal fala assim para mim, Lula, se a gente fizer isenção até R$5.000, sabe, são 60% da arrecadação desse país é das pessoas que ganham até R$6.000. Olha, então vamos mudar a lógica. Vamos diminuir para o pobre e aumentar para o rico. A notícia agora é para os brasileiros que pretendem viajar para os Estados Unidos pela primeira vez. Atenção, é preciso se organizar. Isso porque a fila de espera para tirar o visto pode passar aí de 500 dias. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A fila de espera no estado de São Paulo chega a 16 meses, conforme informações do Escritório de Serviços Consulares do Departamento de Estado norte-americano. Em outras capitais, essa estimativa é um pouco menor. Ainda assim, pode chegar a até 12 meses para a entrevista obrigatória para a emissão de visto. Um dos principais motivos para a fila de espera estar tão grande é o reflexo das restrições no período mais grave da pandemia, quando os Estados Unidos proibiram a entrada de pessoas não essenciais no país. Essa restrição começou em março de 2020 e se estendeu até novembro de 2021, ou seja, quase 2 anos com as entrevistas paralisadas e a demanda acumulada. Em nota, o Consulado dos Estados Unidos informou que tem tomado medidas para reduzir esse tempo de espera, como é o caso aí da contratação e o treinamento de funcionários, a extensão do horário de funcionamento com atendimento em dias extras, que é o caso dos super sábados, que funcionam como um mutirão para a emissão dos vistos. Além disso, o período para que o turista renove o visto sem necessidade de passar por uma nova entrevista passou a ser de 48 meses. Vale lembrar que em casos de urgência, como saúde, trabalho ou também estudo, é possível pedir a antecipação dessa entrevista obrigatória para a emissão do visto. Mas é claro que com a comprovação por meio de documentos dessa emergência. E veja a seguir, Taiwan vai treinar mulheres reservistas para um eventual conflito com a China. E ainda, Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, anuncia que vai renunciar ao cargo. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8h47 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. As Forças Armadas de Taiwan anunciaram que vão convocar pela primeira vez mulheres como reservistas. O objetivo é aumentar a tropa em meio às crescentes pressões militares da China sobre o seu território. O Ministério da Defesa de Taiwan informou que cerca de 220 mulheres reservistas vão passar por um treinamento militar no próximo semestre. O país costuma treinar apenas reservistas do sexo masculino, mas muitos políticos e agentes da sociedade civil criticaram esse posicionamento. Taiwan também informou que vai ampliar o período de recrutamento militar obrigatório para todos os homens elegíveis, de 4 meses para 1 ano. A ilha tem cerca de 170 mil militares em serviço e outros 120 mil reservistas. Já a China possui mais de 2 milhões de soldados, sendo considerado o maior exército do mundo. O anúncio da convocação de mulheres acontece em meio ao aumento da pressão militar da China sobre a ilha, que é governada de forma autônoma em relação ao governo de Pequim, que já afirmou que pretende voltar a dominar Taiwan. A escalada de tensões entre os dois territórios começou após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à capital no ano passado. A China viu a viagem como uma provocação política e aumentou sua presença militar ao redor da ilha. Os países membros da OTAN afirmaram que vão entregar mais armas pesadas e modernas para a Ucrânia, para que o país continue a sua luta contra a Rússia de forma mais eficaz. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, nesta quarta-feira.
Stoltenberg declarou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que o assunto estará na pauta de uma reunião da OTAN na próxima sexta-feira em Ramstein, na Alemanha. As conversas serão focadas no envio de tanques pesados e sistemas modernos de defesa aérea. O Reino Unido já prometeu 14 tanques pesados Challenger 2 e a Polônia disse estar disposta a mandar 14 tanques Leopard 2 de fabricação alemã, se Berlim autorizar. Há 2 dias da reunião na base militar americana de Ramstein, não diminui a pressão sobre o chanceler alemão, Olaf Scholz, para que permita o envio de tanques Leopard à Ucrânia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira que deixará o cargo em fevereiro. No poder desde 2017, a premier afirmou que não tem energia o suficiente para mais 4 anos de mandato. O partido de Jacinda deve realizar a votação para eleger um novo primeiro-ministro no dia 22 de janeiro. Vamos conferir. Para mim, chegou a hora, declarou ela em uma reunião com membros de seu partido trabalhista. Não tenho mais energia para mais 4 anos, afirmou. Jacinda, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu seu partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições 3 anos depois, viu seu partido e sua popularidade pessoal caírem nas pesquisas recentes. Em sua primeira aparição pública desde que o parlamento entrou em recesso há um mês, ela afirmou no retiro anual do Partido Trabalhista que durante esse intervalo esperava encontrar energia para seguir na liderança, mas não conseguiu. A premier afirmou que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro e até lá continuará como membro do parlamento. Segundo Jacinda, sua renúncia vai entrar em vigor em 7 de fevereiro e a convenção trabalhista votará em um novo líder em 22 de janeiro. E durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece nesta semana em Davos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acusou as grandes empresas de petróleo de terem espalhado uma grande mentira sobre o seu papel no aquecimento global. Durante sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o diplomata português atacou as petrolíferas por esconderem sua responsabilidade no aquecimento global. Soubemos na semana passada que certos produtores de combustíveis fósseis estavam plenamente conscientes na década de 1970 de que seu principal produto iria queimar o planeta. E como a indústria do tabaco, eles subestimaram sua própria ciência. Alguns gigantes do petróleo venderam uma grande mentira. E assim como a indústria do tabaco, os responsáveis devem ser responsabilizados. De acordo com um estudo publicado na semana passada pela revista Science, a ExxonMobil rejeitou as conclusões de seus próprios cientistas sobre o papel dos combustíveis fósseis nas mudanças climáticas, que modelaram e previram o aquecimento global com enorme precisão. Hoje, os produtores de combustíveis fósseis e aqueles que os apoiam continuam lutando para aumentar a produção, sabendo muito bem que esse modelo econômico é incompatível com a sobrevivência da humanidade. Na semana passada, um porta-voz da ExxonMobil alegou que a questão surgiu diversas vezes nos últimos anos e que, em cada caso, a resposta da empresa foi que aqueles que falam sobre como a Exxon sabia estão errados em suas conclusões. Guterres pediu ao mundo que acabe com o vício em combustíveis fósseis e alertou que a meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius com relação à era pré-industrial está se evaporando. Especialistas da ONU alertaram na cúpula climática do Egito em novembro que as empresas não podem afirmar que têm emissões zeradas caso invistam ainda em combustíveis fósseis, provoquem desmatamento ou compensem as emissões com créditos de carbono em vez de reduzi-las. Há quem diga que comer a marmita alheia é uma infração gravíssima. Isso entre os humanos. Mas será que a regra é válida também para os animais, os cachorros, para ser mais específica? Olha só, um cachorro chegou a ser suspenso de uma creche para animais por mau comportamento durante as suas atividades. O vídeo viralizou nas redes sociais e alguns internautas até criticaram a instituição por punir o animal. Essa eu quero ver. Vamos juntos. O pequeno Jack está literalmente tendo dias de cão. Isso porque ele foi flagrado invadindo o refeitório e comendo a comida dos seus outros colegas. A ação do animal lhe causou punições graves e ele foi suspenso por um dia da creche para aprender a ser um pouquinho mais educado da próxima vez e pedir permissão para pegar a comida de seus companheiros. A creche enviou uma mensagem para sua tutora que dizia:
Peço com que fale com ele seriamente, para isso não se repetir. Águida da Silva não pensou duas vezes e publicou um vídeo de Jack explicando os fatos das redes sociais. Não demorou muito para que viralizasse. Alguns internautas ficaram indignados com a situação e criticaram a humanização do bichinho. Além disso, disseram que essas brincadeiras de boletim e suspensão são bizarras. A tutora afirmou ter tido uma conversa séria com Jack e pediu para que o cachorro se comporte, para que ela possa trabalhar tranquilamente enquanto ele é cuidado na creche. O cachorro Jack já está de volta à sua escolinha e agora vai fazer de tudo para não aprontar novamente. Na verdade, quase tudo. Porque se a fome bater, é melhor reforçar a segurança do refeitório. Senão, o poderoso e faminto Jack vai atacar novamente. Tadinho, você vê os olhinhos dele, não tem nem como brigar, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!